de onde surgiram os valentes de Davi? A palavra valente, ela traduz um termo hebraico que significa literalmente homens poderosos. Por isso, algumas versões bíblicas descrevem os homens poderosos de Davi. E quem eram estes homens? Certamente, como eu disse, eram homens que apoiaram fortemente Davi, que lutaram ao seu lado para que ele fosse feito o rei sobre todo o Israel, sobre todas as tribos de Israel. Mas de onde surgiram? Como que eles se uniram, né, a Davi? Depois da sua grande vitória em favor de Israel, eliminando aquele campeão, né, dos filisteus, o gigante Golias, Davi então foi honrado por Saul, sendo colocado como comandante de seu exército. Contudo, os feitos e as vitórias de Davi foram gerando no coração de Saul ciúmes, de tal forma que Saul então passa a perseguir Davi. Saul começa a querer matá-lo. E diante disso, Davi se vê obrigado a fugir da presença de Saul. Em sua fuga, ele passou pela cidade de Nob, onde se encontrou com o sacerdote Aimeleque. Pediu ao sacerdote comida e armas para se proteger de Saul. Mas, quando ele estava lá com o sacerdote Aimeleque, havia ali um homem de Saul, um edomita, chamado Doeg. E Davi, percebendo a presença deste homem de Saul, ele teve medo, isto é, ele sabia que aquele homem iria entregá-lo a Saul. Então ele decide fugir para a cidade de Gate, cidade dos filisteus, em busca da ajuda do rei Aquis. E chegando a Gate, ele começou a ouvir, vamos dizer assim, nas esquinas da cidade, a respeito de si mesmo. O povo estava comentando a respeito de Davi, que estava matando os filisteus. E aí, então, agora, com medo e preocupado, ele estava na terra dos filisteus e foi lá para buscar ajuda deles, proteção. Ele faz uma coisa inusitada. Ele começa a se fingir de louco. E ele, então, chega na frente do palácio e começa a riscar a parede, ficava babando, né, possivelmente falando palavras sem nexo nenhum. E o pessoal falou, nossa, este era o grande Davi. E começaram a olhar e pensaram que realmente ele estava louco, né? E aí, então, não se importaram com ele. Afinal de contas, falaram, ele ficou louco, já não serve mais para nada, né? E deixaram Davi à vontade. Com isso, Davi faz o quê? Davi sai das terras dos filisteus. Ele ganha, então, vamos dizer, né, tempo para poder sair dali. E ele vai se esconder em uma caverna de Adulão. Quando ele está neste lugar, Deus começa um movimento novo para Davi. Imagino que Davi sequer, naquele momento, havia percebido o que estaria acontecendo, mas é lá naquela caverna, quando ele já não encontra mais abrigo em lugar nenhum, sendo perseguido e escondido ali, Deus providencia para ele um grupo de homens, e aí surgem os valentes, para estarem ao seu lado, e assim fazerem parte da história de Deus na vida de Davi. E aí eu quero convidar vocês para nós lermos 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 e 2. Vai descrever dessa fuga, né, para a caverna de Adulão. Diz assim, Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também
Juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Davi recebeu, como nós vemos aqui, o apoio de sua família, que se uniu a ele, e nesse momento também se uniram a ele diversos homens e mulheres, né, em dificuldade, endividados, descontentes. Você imaginou que chegou lá diversos heróis, assim, né, já, né? E ele se tornou o líder deste grupo de pessoas. A história é interessante, né? Ela nos mostra que esse grupo todo, juntos com Davi, se uniram, conseguiram reconstruir suas vidas e o reino de Israel. Pessoas que estavam, volto a dizer, em dificuldades, endividados, descontentes na vida. Mas se juntaram a Davi, a quem Deus havia escolhido, e agora juntos com Davi, conseguiram reconstruir suas vidas, sua história e o reino de Israel. E isso só foi possível porque eles se entregaram completamente à liderança de Davi. Eles foram leais a Davi. A lealdade é um valor humano relacionado com a capacidade de uma pessoa ser plenamente confiável, por sempre manter a sua retidão moral, a honestidade, por sempre honrar os seus compromissos. Então, pessoas que sempre mantêm a retidão moral, pessoas que são sempre honestas, pessoas que sempre honram sua palavra, os seus compromissos, você olha para ela e você diz, aquela pessoa é leal. É um sinônimo que nós poderíamos dizer fidelidade. Poderíamos até chamar esse tema da mensagem, fidelidade. Infelizmente, muitos de nós agimos como Thor, da série de filmes Os Vingadores. Vocês conhecem este personagem? Eu quero pedir para os meninos soltarem para nós aí um vídeo, para que vocês possam ver como Thor agia. Por que nos trouxe de volta? Você se dá conta do que começou? Eu estava protegendo o meu lar. Você não consegue nem proteger seus amigos? Como espera proteger um reino? Leve-o à sala de cura, agora! Não haverá um reino para ser protegido se você tiver medo de agir. Qualquer que seja o preço, o mundo precisa saber que o novo rei de Asgard não será desprezado. Isso é orgulho e vaidade falando, não liderança. Você esqueceu tudo o que eu lhe ensinei sobre a paciência de um guerreiro. Enquanto você espere e é paciente, os 9 reinos riem de nós. Os velhos tempos acabaram. O senhor fica fazendo discursos enquanto Asgard cai. Você é vaidoso, ganancioso e um menino cruel. E o senhor é um velho e um tolo! Sim. Eu fui um tolo em pensar que você estava pronto. Pai. Ah! Thor, filho de Odin, você traiu a ordem expressa do seu rei.
Com sua arrogância e estupidez, você expôs esses reinos pacíficos e vidas inocentes ao horror e devastação da guerra! Você não é digno desses reinos, não é digno do seu título, não é digno dos seus entes queridos que foram traídos por você. Eu agora tomo de você o seu poder, em nome do meu pai e do pai dele. Eu, Odin, pai de todos, amo você! Aquele que empunhar este martelo, se for digno, terá então o poder de Thor. Thor, como nós vimos, um personagem, um herói, hoje para muitos, mas dominado por um espírito e um desejo de guerra, rebelde aos princípios e os valores do seu próprio reino, estabelecido pelo seu próprio pai. Esta é a marca deste herói. Qual é o herói que você está adotando como modelo para a sua vida? Nós somos essa geração que possivelmente esteja idolatrando esses heróis da Marvel, né? Nós já vimos no último encontro a ira, um personagem do Hulk. Agora nós estamos vendo o Thor, sua rebeldia, sempre tentando resolver as coisas pela força. Quais são os heróis que você tem escolhido para seguir? Hoje pela manhã o Rubinho falou, Jesus é o único herói verdadeiro. O único herói verdadeiro. Viveu submisso à vontade do Pai e nos ensina a respeito da lealdade, leal ao seu pai. A lealdade dos valentes de Davi resultou em um bem maior para todos. Todos desfrutaram de um reino próspero. Da mesma forma, nossa lealdade a Cristo Jesus resultará em um bem maior para todos nós. Isto acontecerá quando Ele estabelecer definitivamente o seu reino. A maioria de nós chegamos à igreja como os homens de Davi. Em dificuldades, endividados, descontentes. Alguns de nós em dificuldades emocionais, casamentos quebrados, filhos perdidos, alma ferida. Outros em dificuldades existenciais. Pessoas que estão buscando sentido na vida, tentando preencher o vazio existencial de seus corações. Também aqueles que chegaram por dificuldades, muitas vezes, da saúde, tempos de pandemia que nós vivemos, lutando pela vida, clamando a Deus para não morrer. Outros em dificuldades financeiras, seus negócios quebrados, desempregados, tentando colocar as finanças de alguma forma em ordem. Chegamos assim, descontentes por algum destes motivos, chegamos com a vida despedaçada, em desordem, assim como aqueles homens chegaram a Davi, mas eles viam em Davi
e no reino prometido por Deus em Davi, a oportunidade de uma nova vida. Nós hoje olhamos a pessoa de Cristo e no reino prometido pelo Pai ao Filho. E vemos sim em Jesus Cristo da mesma forma a oportunidade de reconstruirmos nossas histórias, nossas vidas. Porque quando olhamos para Cristo, percebemos que podemos sim participar de algo maior do que nós. De ressignificarmos nossa história, nossa existência. Como aqueles homens, como as mulheres que chegaram com aqueles homens até Davi naquela caverna de Adulão. Pode ser hoje. O dia de você encontrar com Jesus na sua caverna. Mas nós só reescreveremos nossas histórias se confiarmos plenamente em Jesus Cristo. Assim como aqueles homens confiaram plenamente em Davi. Não podemos agir como Thor, mas como os valentes de Davi.